Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Vamos ler novamente? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Esse livro de Tiago, eu tenho aprendido tanto, me fez pensar e meditar bastante, assim como quando eu li o livro de Provérbios, que é um livro da Bíblia que eu já reli algumas vezes, e toda vez que eu leio, eu levo uma pá do Pai, com amor, né? Aqui, Tiago, discípulo íntimo de Jesus, ele fala assim: bem-aventurado, abençoado é o homem que suporta com perseverança a provação. Suportar a provação está relacionado a não ceder. Suportar está relacionado a resistir, a ficar firme, a não arredar o pé. Isso quer dizer suportar a provação. Quando nós passamos por alguma dificuldade, por lutas, por tribulações, há muitas maneiras da gente passar por essas provações e por essas tribulações. Suportando, perseverando. Às vezes nós até passamos as fases da nossa vida suportando, mas sem perseverar. Às vezes a gente passa por algum momento difícil da nossa vida reclamando, questionando, empurrando, sabe, vencendo a pulso as fases da nossa vida. Mas isso não quer dizer que estamos perseverando. Porque perseverar é o mesmo que depender do Senhor para que possamos suportar. É uma diferença aí. Perseverar, passar por um processo, por uma fase, perseverando, significa que, Deus, eu vou passar por essa dificuldade, por esse momento, por essa fase, por esse processo, não na minha força, mas na força que o Senhor me dá para suportar perseverando, confiando no Senhor, dependendo do Senhor. Aleluia. Perseverar é não ceder, muitas das vezes, aquilo que aquela provação quer fazer com que eu ceda. É não ceder, é resistir aquilo que as provocações, aquilo que as lutas, que as injúrias, que as emoções, que os conflitos quer fazer com que eu ceda. Isso é perseverar, é não ceder. Não ceder à ira, não ceder à impaciência, não ceder às correrias, não ceder às calúnias, não ceder a tantas coisas. Isso é perseverar a essas provações. Aleluia. Nós às vezes estamos inseridos em um conflito que nos põe à prova. Conflitos que nos põem à prova, que nos coloca à prova. Que situações? Às vezes nós estamos em algumas situações que provam o nosso caráter, provam a nossa paciência, provam os nossos limites, provam as nossas emoções, provam as nossas feridas. Conflitos, muitas das vezes,
internos, familiares, financeiros, profissionais, sociais, tantos conflitos que nos põem à prova. Vamos ler aqui o versículo 13, que diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aqui esse texto, ele traz menção à origem do pecado, né? Fala sobre o homem que suporta a tentação, o homem que suporta a tentação do pecado. E a ira é um pecado. Amém? Suportar a provação sem perseverar também é pecado. Porque nós possamos passar pela provação, suportando ela, mas não perseverando. Querendo passar pela provação na força do nosso braço. O que isso significa? Eu vou resolver essa situação do meu jeito. Eu vou, muitas das vezes, sair desse conflito estressado, às vezes machucando alguém, lançando sobre alguém o meu cansaço, o meu fardo, mas eu vou passar por essa provação. Mas isso não quer dizer que nós passamos por ela perseverando, deixando que Deus nos justifique, dependendo do Senhor para nos justificar. Aleluia. E aqui quando o Tiago ainda faz menção de dizer que cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça, que aqui o texto faz menção de dizer que é a cobiça do pecado, eu quero trazer para você uma outra reflexão. Cada um de nós é tentado pela nossa própria personalidade, pelaquilo que está dentro de nós. Às vezes passamos por alguma situação e a gente às vezes ora assim e fala, Deus, vou citar um exemplo muito simples. Fala, Deus, me ajuda a passar por esse conflito financeiro, por essas dívidas, por essas contas, uma crise financeira que muitas das vezes nós oramos para Deus nos livrar, mas fomos nós que nos colocamos nela. Estão entendendo? Então, o diabo está... a gente tem uma mania de espiritualizar tudo, né? O diabo está nas minhas finanças, está acontecendo alguma coisa, o inimigo quer me levar à pobreza, o inimigo, o devorador, né? A gente fala muito do devorador. Mas nós somos tentados, não é por Deus e nem mesmo pelo diabo, mas pela nossa própria cobiça. O que significa isso? Eu cobicei. É uma maneira de dizer que nós não gerenciamos, nós não administramos. Aí a gente vem dizer que é o devorador, mas não é, é a nossa própria cobiça. Às vezes tentados por um conflito social que nos confronta, que nos aflige, que nos diminui, e às vezes nós somos tentados a responsabilizar o outro, mas não são as nossas emoções que estão mal resolvidas. Então nós sempre estamos querendo terceirizar algo que está dentro de nós, que o Deus quer verdadeiramente nos fazer livres e nos sarar de uma vez por todas. Amém? Glória a Deus. Então, versículo 15 diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando nós não estamos dependentes do Senhor para passar por uma provação com perseverança, nós damos lugar aos frutos da carne. Eu vou dizer aqui alguns, às vezes é a impaciência, é a inconstância, amém? Quando nós passamos por algum conflito que nos confronta e exige de nós que os frutos do Espírito sobressaia, e nós não estamos nesse lugar de perseverança, de dependência do Senhor, esses conflitos nos põem à prova. E é nesses momentos que nós precisamos verdadeiramente nos posicionar como cristãos. Por quê? Não tem cenário melhor. É difícil na prática, mas não tem cenário melhor que nos põe à prova se verdadeiramente fomos tratados por Deus, do que os momentos de dificuldade, do que os momentos de desafio, do que os momentos que se repetem,
para ver se verdadeiramente nós fomos tratados por Deus. Se verdadeiramente fomos livres, se verdadeiramente fomos libertos. Amém? Às vezes nós nos deparamos com um desafio, até mesmo com uma proposta que pode parecer tentadora. Só que é aí que nós somos colocados à prova, para ver se verdadeiramente o Espírito Santo encontrou em nós liberdade para nos tornar livres, porque é Ele que bate na porta, é Ele que insiste em nós. E muitas das vezes nós fugimos de um confronto de Deus e achamos que está tudo bem. Aí quando aquela situação se repete, aí a gente se depara com nós mesmos e a gente vê que algo em nós ainda precisa ser tratado por Deus. E eu falo tratado por Deus, não responsabilizando Ele para fazer o milagre em nós, mas é nos permitir e deixar que Ele nos trate, deixar que Ele nos liberte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Suportar a aprovação, suportar a um processo, a uma fase, a uma situação que se repete com perseverança, confiando no Senhor, confiando que Ele é o justo juiz, confiando que Ele é um advogado, confiando que Ele é um médico. Muitas das vezes, queridos, é difícil, porque suportar com perseverança, suportar com paciência, suportar com confiança, não é fácil, porque nós estamos sendo colocados à prova por aquela situação que está nos testando, que está nos provando, e o Senhor quer que nós sejamos aprovados. Aprovados. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, depois de ter sido o que? Aprovado, depois de ter passado por esse processo, depois de ter passado por essa fase, depois de ter perseverado com paciência, deixando que Deus justifique, deixando que Deus trabalhe, então, aleluia, receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Depois que nós perseveramos, as lutas, as dificuldades, as tentações, as provações, seja qual for os conflitos que nós temos que enfrentar, que você está enfrentando, que está diante de você, e você percebe que está sendo colocado à prova. Você percebe quando você está sendo colocado à prova? Porque eu percebo. Quando a gente se conhece, quando a gente se coloca à disposição de Deus para nos moldar e nos transformar, a gente percebe quando nós estamos sendo colocados à prova. Quando acontece alguma situação, e você, opa, eu já vi esse cenário, eu já vivi esse momento, eu já lidei com isso outras vezes. Aí é o momento da gente se ater àquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar, para que sejamos aprovados. Porque enquanto nós não formos aprovados nessas provações, elas vão se repetir. E quantas vezes eu me deparo com situações e que eu ainda não fui aprovada? Você também? Eu também, várias vezes. Eu posso dizer que quase todos os dias. Eu falo, Senhor, me liberta, Deus. Me liberta de mim mesma. Então, liberta-me de mim. É mais ou menos isso. Fala, Senhor, me liberta. Porque eu quero ser livre. Eu não quero carregar esse fardo, eu não quero carregar esse peso. Senhor, me faz livre. E enquanto nós não formos verdadeiramente livres, porque foi para isso que Ele nos chamou, para que sejamos verdadeiramente livres, nós seremos colocados à prova. Seremos colocados à prova. Para quê? E por que nós somos colocados à prova? Por Deus? Pelo diabo? Não. Por quem nós somos. Pela nossa própria cobiça. Por isso que nós somos colocados à prova. Não é por Deus, não é pelo diabo, mas por quem nós verdadeiramente somos no nosso interior. Quem realmente somos? Até que sejamos libertos e aprovados. Por quê? Porque aí você vai receber a coroa da vida. Que coroa da vida? Liberdade, paz, segurança, confiança, autoridade diante daquela situação. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Glória a Deus.
Deixa eu achar aqui, que eu troquei de Bíblia, aí eu fico perdidinha. Romanos capítulo 5. Peraí que eu vou achar, gente. Pra cá. Eu vou ver na outra versão que eu já achei aqui, que eu queria ler as duas. Romanos capítulo 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação ou a provação produz perseverança ou paciência. E a perseverança, um caráter aprovado. Aleluia. E o caráter aprovado produz esperança. E essa esperança que vem de Deus não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? O verso 3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas provações, porque sabemos que a provação produz esperança. A esperança produz um caráter aprovado. Amém? Esperança e paciência está relacionado à aprovação de Deus. Amém? No livro de Tiago, que nós lemos aqui, no capítulo 1, verso 12, fala sobre ser aprovado por Deus quando nós perseveramos nas provações. E aqui em Romanos capítulo 5, verso 4, diz que a perseverança, a paciência, é para que tenhamos um caráter aprovado por Deus. Então, a aprovação de Deus na minha vida e na sua vida está relacionada ao quanto nós perseveramos com paciência nas provações. Que responsabilidade nós temos essa? De perseverar com paciência nas provações. Às vezes nós passamos por um processo, passamos. Só que nós passamos tão machucados, tão feridos, tão no limite, ainda que confiando no Senhor. Só que tem muitas fases da nossa vida e muitos processos da nossa vida que podem ser, sim, amenizados quando nós deixamos as nossas causas diante de Deus para nos justificar. Muitas das vezes nós trazemos para a nossa vida feridas que não foi Deus que colocou sobre nós, e nem mesmo Satanás, mas nós mesmos, quando nós estamos movidos pelo nosso senso de justiça. Nós nos ferimos, mas quando a gente persevera com paciência, esperando a justificação de Deus, não falha, não erra, aleluia, porque Deus sabe como tratar, amém? Nesse versículo, nessa reflexão sobre perseverar com paciência nas provações, queridos, eu digo para vocês que eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas nós somos colocados à prova todos os dias, queridos. E nós precisamos aprender a praticar essa perseverança, enquanto nós somos provados. Amém? Exige de nós muito temor, muita paciência. E muitas das vezes, eu posso dizer que todas as vezes, muita oração. Oração, queridos. Sem oração, sem intimidade com Deus, para que possamos suportar, porque nós dependemos dEle para suportar as provações, com perseverança. Nós dependemos do Senhor para passar por essas fases da nossa vida com perseverança, confiando, crendo na justificação de Deus através da oração. A oração vai nos manter de pé enquanto não somos aprovados. Enquanto estamos nesse processo para ter um caráter aprovado por Deus.
Sabe por quê? Quando a palavra de Deus fala sobre caráter aprovado, eu não quero trazer aqui sobre dizer que nós somos mau caráter. Não é isso. Não é nesse sentido da palavra, não é nesse sentido. Mas de ter um caráter, uma personalidade, um temperamento aprovado por Deus. Não significa que o meu temperamento e o meu eu reine sobre mim, mas que Ele reina sobre mim. Então eu serei aprovado. Amém? Negando a minha natureza, negando os meus impulsos, negando os meus desejos e deixar que o Espírito Santo me governe. Eu já falei sobre isso. Deixar que o Espírito Santo reine sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Nós estamos caminhando para o tempo do fim e Jesus já está às portas. Nós dependemos do Senhor para suportar. E como que nós vamos alcançar essa graça do Senhor sobre a nossa vida? Através da nossa intimidade com Ele. Da nossa vida com Deus. Amém? Da nossa fidelidade para com o Senhor. Nós precisamos ser fiéis a Deus. A gente se escora na fidelidade de Deus. A gente se escora. Porque nós aprendemos que, ainda que nós sejamos infiéis a Deus, Ele permanece fiel para conosco, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém? Glória a Deus. Ele permanece fiel, ainda que eu seja infiel. Só que eu não posso me escorar na fidelidade de Deus para justificar a minha infidelidade. Não. Nós precisamos ser fiéis a Deus para que possamos alcançar essa graça. Essa graça que nos faz suportar a aprovação com paciência. Nós precisamos deixar de nos escorar na nossa infidelidade, nas nossas queixas, nos nossos empurrões, sabe? Porque nós estamos tão habituados em dizer que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é misericórdia. Sim, queridos, Ele é. E faltam palavras para traduzir as qualificações que Deus tem. Nem todo dicionário, nem toda Aurélio do mundo vai conseguir traduzir o que Deus representa na minha vida e na sua vida. Só que nós enganamos a nós mesmos quando a gente se escora dessa fidelidade de Deus, achando que não vai vir sobre nós as consequências da nossa infidelidade, das nossas inconstâncias, das nossas queixas e muitas das vezes da nossa falta de compromisso com Deus. E quando eu falo de compromisso com Deus, é de uma vida íntegra com Deus, de oração, de leitura de palavra, de intimidade com Deus, de sermos dirigidos pelo Espírito. Nós precisamos, querido, ter essa constância de vida no altar de Deus. Vida diante de Deus, verdadeiramente. Porque é nesse pão diário que o nosso caráter é transformado. É nesse pão diário que somos lapidados pelo Espírito Santo. Às vezes a gente acha que tenhamos, sim, queridos, que estar na casa do Senhor. Mas não tem culto todos os dias. Mas você precisa de Deus todos os dias. Você precisa orar todos os dias. Ainda que talvez você não consiga gerenciar, administrar o seu tempo para uma leitura de palavra, mas você precisa se alimentar da palavra de Deus, para que você possa ter um caráter aprovado. O livro de Provérbios, ele me confronta bastante. E o livro de Tiago, que tem 4 ou 5 capítulos, ele é um resumão. Não é um resumo de Provérbios, mas ele ensina tanto quanto. Então, se você puder, leia o livro de Tiago e aprenda com esse livro, de tão poucos capítulos, mas que eu tenho aprendido bastante. E numa outra oportunidade, nós vamos compartilhar outros versículos que Deus também tem falado comigo, tenho aprendido. E eu creio que nas pequenas coisas, querido, do nosso dia a dia, não é nas grandes coisas, não. É nas pequenas coisas. O Espírito Santo quer transformar você. Nas pequenas coisas da sua vida, o Espírito Santo quer encontrar liberdade em você, para que você tenha um caráter aprovado. Às vezes, nós nos equivocamos sobre o avivamento, sobre ser cheio de Deus,
sobre ser cheio do poder de Deus, como uma manifestação visual do Espírito no Pentecoste aqui na igreja. Mas o que vai te trazer a autoridade de Deus é nas pequenas coisas na tua casa. O que vai te trazer a autoridade do Espírito Santo é nas pequenas coisas no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Isso vai fazer com que você seja cheio do Espírito Santo. Quando você verdadeiramente se deparar com essas situações em que você é colocado à prova e você conseguir passar por ela com caráter aprovado, isso vai te trazer a autoridade do Espírito Santo. Aqui, ou onde você estiver, em que houver uma manifestação do poder do Espírito, que é visível, que incendeia, que queima, que arde, isso é louvável e nós dependemos, nós precisamos, como eu queria sentir esse avivamento, esse poder todos os dias, mas nas pequenas coisas, que você resiste, aleluia, que você suporta, que você não cede, mas isso te traz uma autoridade tão grande. Quando você se depara com alguma situação que você foi colocado à prova tantas vezes e você consegue passar por ela, não tem manifestação maior do poder do Espírito Santo sobre a sua vida do que você ser aprovado nessas situações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa que o Espírito Santo transforme você nas pequenas coisas que o Espírito Santo quer gerar em você a autoridade. Aleluia, que o Espírito Santo ministre no seu coração essa palavra acerca da perseverança para ter um caráter aprovado por Deus. Amém? Vamos levantar, vamos ficar em pé. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Jesus, pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Eu oro a ti, Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude, ó Deus, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, a te dar a liberdade para que o Senhor nos transforme, Pai. Para que o Senhor nos molde conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a não ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha quebrantar o meu coração, os nossos corações, para nos render aos teus ensinamentos e aos teus moldes para nós, Pai. Espírito Santo, sonda os corações, sonda a mente, os pensamentos, as emoções, Pai, de cada um dos teus filhos que estão aqui esta noite. Que nas suas dificuldades diárias, ó Pai, de todos os dias, Espírito Santo nos governe, nos ajuda, nos dá graça, Senhor,